Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia. A nossa porção diária na Palavra de Deus, o nosso momento de oração, o nosso devocional diante do Pai Eterno. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E continuamos a nossa leitura das Escrituras. Estamos lendo o livro de Números, hoje dia de ler os capítulos 28, 29 e 30. Portanto, já 27 capítulos ficaram pelo caminho. Tema que eu escolhi para a nossa reflexão hoje, esse daqui, queridos. Assumindo compromissos com Deus. O versículo é este, Números 32, que diz: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Números 32, conforme eu disse. Olha só, nesses capítulos de hoje nós vemos o Senhor reafirmando diversas instruções para o povo de Israel. Ele começa falando sobre os sacrifícios diários, relembrando como é que deveriam ser feitos os holocaustos, a oferta pelos pecados, enfim, todas aquelas ofertas que o israelita poderia apresentar ao Senhor e deveria ser apresentada no tabernáculo. Depois ele fala sobre as principais festas, ou seja, havia diversas festas a serem celebradas ao Senhor em Israel durante o ano. Porém, 3 eram as principais: a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculos. Então Deus reafirma a necessidade de observar essas festas e como deveriam ser celebradas. Importante, ele fala também sobre o dia do perdão, um momento muito especial na relação Israel e o Senhor. E no meio dessas relembranças que Deus faz, nós temos ainda a questão dos votos, que eram compromissos assumidos com Deus e que deveriam ser cumpridos cabalmente, salvo algumas exceções. Eu não vou tratar aqui das exceções hoje, vou falar do voto em si. Mas talvez você me pergunte, e muitos perguntam, para que servem os votos? Por que eu faria um voto ao Senhor? Olha o exemplo de Sansão. Nós temos alguns exemplos de votos na Bíblia. E Sansão é um exemplo positivo e negativo ao mesmo tempo. Ele é positivo, porque Sansão, era um nazireu de Deus. Sansão, queridos, ele foi um homem que recebeu um dom extraordinário do Senhor na questão da força. Mas, enquanto seu voto fosse mantido. E uma das características do voto do nazireu era que os seus cabelos não fossem cortados. Aí nós conhecemos a história desse juiz de Israel e o triste fim que ele enfrentou quando esse voto foi quebrado. Mas perceba uma coisa interessante. Não foi o fato simplesmente do cabelo ser cortado aqui que lançou Sansão na ruína. Não é isso. Quando nós quebramos um voto, salvo exceções, e existem exceções justificadas diante do Senhor, mas quando não, a quebra de um voto já expressa o estado espiritual de uma pessoa. Sansão estava se afastando dos caminhos de Deus. Nós conhecemos bem a história. Então os votos, eles são realizados para quê? São realizados para nos aproximar do Senhor. Quando nós queremos uma proximidade com Deus. Quando nós queremos, obter sucesso numa jornada, seja ela espiritual, material, enfim. Então, os votos têm o porquê. Nós vamos encontrar votos de diversas maneiras. Por exemplo, esses dias atrás eu falei de um voto que Israel fez quando o rei de Arade capturou alguns israelitas. E qual foi o voto que eles fizeram? Senhor, se o Senhor nos der a vitória, nós destruiremos completamente as cidades desses cananeus. E o que estava implícito nesse voto? Que eles não iam tirar nada daquela cidade. Eles não iam se aproveitar de nada, nenhum tesouro, nenhum animal, nada. Eles iam simplesmente destruir tudo. O que também depois foi pedido que fosse feito com Jericó. Mas não era isso que acontecia nas batalhas. As batalhas normalmente resultavam em despojo de guerra. Tesouros, animais, infelizmente na época escravos e assim por diante.
Nós não devemos temer fazer votos ao Senhor. Os exemplos negativos que existem devem nos fazer apenas pensar, né? Nos fazer avaliar algumas questões. Olha o que chegou aqui, né? De manhã, nosso pão nosso de cada dia, e tem um cafezinho junto, né, para nos acompanhar. Servidos aí um cafezinho, queridos? Tá? Fresquinho, trazido aqui pela minha amada esposa. Deixar aqui, já eu tomo. Olha só, então, o que eu tenho que fazer ao pensar, né, em votar algo ao Senhor? Eu tenho que pesar bem as minhas palavras, pesar bem o que eu vou falar com Deus. Eu tenho que pensar bem nas implicações daquilo que eu estou assumindo com o Senhor. Por quê? Pensando assim, não importa o que ocorrer, eu vou permanecer firme, porque eu avaliei bem antes tudo o que eu falei, tudo o que eu tinha que fazer e assim por diante. Votos são uma bênção, votos podem nos ajudar em muitos momentos. Jejum é um tipo de voto, né? Ou se for pensar bem, o batismo seu, você entregou sua vida a Jesus, é um tipo de voto, dizendo a Ele, eu vou te seguir até o fim. E nós vimos que os votos têm que ser cumpridos. E se falharmos? Nos retratamos, nos reparamos e alinhamos aquilo que nós falamos com o Senhor. É possível, não vamos morrer por causa da quebra de um voto. Tá bom? Por isso, queridos, se você assumiu algo com o Senhor, esforce-se, né? Não deixe de cumprir aquilo que você prometeu ou votou ao Senhor, e você será profundamente abençoado por Ele. Tá bom? Então, aproxime-se de Deus. Se tem um objetivo, faça um voto com o Senhor, né? Não tenha medo dessas coisas. Não tenha medo. E a misericórdia de Deus, ele é enorme sobre nós. Mesmo que falhamos, no caso do Nazireu, ele poderia quebrar o seu voto até involuntariamente. Havia algumas situações, mas tinham as instruções do que fazer quando isso ocorresse. Beleza? Então, que Deus te abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Se você pensou em fazer algo diante do Senhor, um voto, né, um compromisso com Deus, faça e seja bem sucedido na sua vida. E agora, um momento precioso da nossa oração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão precioso aqui, onde nós lemos a Tua Palavra e procuramos extrair dela lições práticas para as nossas vidas diariamente, Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos, guarda, Pai, nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Guarda, Deus, como tens guardado, depois nós somos gratos pela Tua proteção, pela Tua provisão, Senhor, todos os dias. Somos gratos a Ti pela vida que o Senhor nos concede. Pai amado, todos nós aqui, de uma certa forma, temos um voto contigo. Temos um compromisso assumido contigo no momento que... Temos um compromisso assumido contigo no momentos que colocamos nossas vidas nas suas mãos. No momento que nos batizamos, nos momentos, Deus, que nos afiliamos a uma igreja, Senhor. Isso são compromissos assumidos, ó Deus. Então, Pai, nos ajude a cumprir, em primeiro lugar, as questões espirituais, permanecendo na Tua presença, fiel ao Senhor, não deixando, Deus, as nossas congregações, Pai, como diz a carta aos Hebreus, que é costume de alguns. Pai amado, em nome de Jesus, também nos dê sabedoria quando formos fazer algum compromisso contigo. Nos ajude a pensar bem, medir todas as consequências e assim assumir compromissos que sabemos que vamos aproximar, que vamos nos trazer a sucesso em algum empreendimento espiritual, ministerial, ou até mesmo para nossas vidas, ó Deus. O Senhor nos permite também fazer essas coisas. Muito obrigado, Pai, por tudo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mais uma reflexão, mais um dia avançando na presença do nosso Deus. Já são 56 dias do ano de 2021. E a nossa leitura continua. Amanhã, dia de ler Números capítulos 31, 32 e 33. Quase terminando mais um livro. Olha que maravilha, que bênção para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento. Tá bom? Então, conto com a sua
presença aí, acompanhando todos os dias, os seus comentários. Comenta aí no vídeo, deixa as suas impressões. O que Deus falou com você? O que você gostaria que Deus falasse com você nessas meditações? De repente o Senhor nos move e algo vem para a sua vida também. Olha os nossos recadinhos, olha a nossa livraria digital, está muito legal. Deus abençoe a sua casa, sua